Fala galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube, extensivo de física, curso gratuito que vai aprovar você na faculdade dos seus sonhos, no seu concurso militar, no Enem, vai levar você a realizar os seus sonhos, beleza? E a gente está na frente 1 agora falando sobre movimento circular. É verdade, você já viu as pessoas em competições de atletismo? Olha essa imagem. Nas competições de atletismo, a largada ocorre numa curva, em competições aí de curta distância, e percebe que os atletas não estão todos alinhados, ok? Existe uma diferença de distância entre eles. Isso ocorre devido ao raio da circunferência. No movimento circular, esse raio interfere como que a gente vai ter a relação desse movimento. E a gente precisa saber calcular isso e converter este movimento para um movimento retilíneo uniforme. Você quer saber como calcular isso e como fazer essas conversões? Isso cai no seu vestibular. Então vem com a gente, vem ser sucesso! Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de movimento circular. Eu tenho um corpo se deslocando de um ponto inicial, posição inicial, e se dirigindo para uma posição final, ok? Para fazer esse deslocamento, esse corpo precisou fazer uma variação no seu ângulo. Ele tinha um ângulo, eu vou chamar isso de φ inicial, e ele chega a um ângulo final, φ final. O ângulo inicial dele aqui era 0 graus, e aqui ele chegou, por exemplo, a 30 graus, ok? Professor, como que eu faço esse cálculo desse ângulo e como que eu converto isso para movimento retilíneo uniforme? Bom, falar em graus nesse sistema é difícil, porque se eu falar que duas pessoas estão numa circunferência, elas percorrem 360 graus, significa que as duas deram uma volta completa. Mas isso não me traz informação nenhuma de precisão de movimento dessas pessoas. Por quê? Uma pode ter dado essa volta numa circunferência de raio de 20 metros e a outra pode ter dado essa volta numa circunferência de raio de 2 km. Então a gente não tem precisão nessa medida. Então, para a gente conseguir relacionar essa medida com precisão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai verificar o comprimento dessa circunferência, ok? O comprimento completo da circunferência em função do seu diâmetro, que é essa distância aqui, certo? Então, pega aí, ó, pega uma cordinha, dá a volta numa circunferência, ok? Corta essa corda e vê quantos diâmetros cabem, certo? Se você fizer isso, você vai perceber que o comprimento da circunferência cabe exatamente 3,14 diâmetros. Esse 3,14, a matemática dá um nome especial para ele, que é o π. Então a gente tem que compreender a circunferência que vale aproximadamente π, que é 3,14 vezes o tamanho do diâmetro, certo? O diâmetro ele equivale a 2 raios. Então a gente pode dizer que o comprimento da circunferência é 2πr. Para esse 2πr a gente vai dar o nome de uma unidade de medida chamada radianos, certo? Então uma circunferência completa tem um comprimento de 2π radianos. Agora a gente tem uma unidade de medida que é em função do raio, e isso permite para a gente a precisão da medida que a gente está analisando, beleza? A partir disso, a gente pode configurar qualquer um desses ângulos em relação a essa medida. Se 2π são 360, 30 graus é x. A gente faz uma pequena regrinha de 3 e a gente descobre o valor de 30 graus nesse sistema, certo? E como que a gente escreve então esse movimento em função do raio? Utilizando a medida de π radianos. No movimento retilíneo uniforme, a variação de posição de um corpo é dada por posição final menos a posição inicial desse corpo. Saio de uma posição 0 e vou até uma posição de 30 metros distantes. Qual que foi o meu deslocamento? 30 metros. A mesma coisa vai acontecer no movimento circular, só que vai ser uma variação de ângulo. Um corpo saiu de uma posição de 0 graus e foi até uma posição de 45 graus, pode ser? Então a gente vai ter essa relação. Só que normalmente a gente não vai medir isso em graus, a gente vai medir em radianos. Então eu vou dizer que a pessoa saiu de 0 radianos e 45 graus equivale a π sobre 4 radianos. Então ela foi de 0 a π sobre 4 radianos, beleza? Professor, como que eu faço a conversão
de um movimento circular para o retilíneo? A gente vai fazer o seguinte, a posição do retilíneo é igual à posição do angular vezes o raio. Vamos supor que eu tenho uma circunferência aqui e o raio da circunferência seja de 2 metros. Eu vario aqui 30 graus, vamos colocar 45 graus, pode ser? E 45 graus equivale a π sobre 4 radianos. Π, a gente pode utilizar 3,14, mas nesse caso a gente vai usar 3, só para facilitar a nossa vida, tá? Então o ΔS para a gente vai ser o quê? O ΔS vai ser o ângulo que foi 3/4, porque eu já substituí o π por 3, vezes o raio que é de 2 metros. Isso aqui vai dar 6 sobre 4, e 6 sobre 4 dá 1,5 metro de distância. Então a gente consegue converter facilmente uma posição em metros para uma posição em radianos, ou vice-versa, uma posição em radianos para uma posição em metros, beleza? Se eu consigo fazer isso muito facilmente com a relação de posição desse corpo, isso também é fácil de fazer, professor, em relação à velocidade? Sim. Para calcular a velocidade escalar ou angular de um corpo, como que a gente faz? Movimento retilíneo uniforme. A velocidade escalar é dada pela variação de posição, pela variação de tempo, que tem como unidade de medida metros por segundo. No circular uniforme vai ficar o quê? A gente vai chamar de ômega, que é a velocidade angular, ok? Só para diferenciar. E ela vai ser a variação do ângulo pela variação do tempo. E a gente acabou de dizer que esse ângulo é dado em radianos. Então vai ser radianos por segundo. Para converter um em outro, ou seja, a relação de velocidade escalar com velocidade angular, o que a gente faz? Pega a velocidade angular e multiplica pelo raio. Mesma coisa que a gente fez em relação à posição. Beleza? Por fim, as acelerações. Vai seguir exatamente o mesmo caminho. Qual que é o caminho, professor? Ué, o caminho que a gente acabou de dizer, movimento retilíneo uniforme, a aceleração é dada como variação de velocidade pela variação de tempo, que tem como unidade de medida metros por segundo ao quadrado. Movimento circular uniforme, a gente vai ter variação de um ângulo pela variação do tempo, o que vai dar radianos por segundo ao quadrado. Muito tranquilo de resolver esse problema, certo? Professor, e como que eu converto? Olha, quando você foi converter posição, você pegou o angular, multiplicou pelo raio. Velocidade, pegou o angular, multiplicou pelo raio. Como que vai ser a aceleração? Eu vou pegar a aceleração angular e vou multiplicar pelo raio. É sempre o produto pelo raio que vai trazer para a gente a medida desse sistema no movimento retilíneo. Quer dizer, qual que é a relação entre esses dois movimentos, beleza? Em movimento circular, o movimento normalmente ele é um movimento periódico. O que é o movimento periódico? Ele se repete. Você está numa circunferência e normalmente isso é fechado. Então você vai fazendo esse movimento repetitivamente. Você fica preso dentro desse circuito. De modo que a gente consegue calcular a frequência com que você passa no mesmo ponto e quanto tempo você leva para passar nesse ponto. O que vem a ser frequência e qual que é o cálculo desse tempo? A frequência é o número de vezes que você passa pelo mesmo ponto em um determinado intervalo de tempo. Pode ser por segundo, pode ser por minuto, pode ser por hora, ok? Se esse tempo for em segundo, a gente vai ter uma unidade de medida chamada de Hertz, ok? Hertz está relacionado ao número de voltas por segundo que eu venho a dar. Porém, em sistemas mecânicos, principalmente em engenharia mecânica, a gente utiliza esse movimento circular em RPM, que são rotações por minuto, e quantas voltas o sistema dá por minuto, ok? Como que eu passo de uma para outra? Se eu tiver 10 Hertz, 10 voltas por segundo, quantas voltas eu tenho por minuto? É só multiplicar por 60, e aí você vai ter 600 voltas por minuto, tranquilo? E o período, professor? O período é o tempo que eu tenho para dar qualquer volta. O tempo normalmente dado em segundos, já que a gente está falando de física, unidade de medida de tempo de física. Então, se você tem que calcular o tempo de uma volta completa, você está calculando o período desse sistema, certo? A gente sabe em física que o período é o inverso da frequência. Então, se eu tenho um sistema de meio Hertz, significa que eu tenho um sistema de período de 2 segundos. Se eu tenho um sistema de frequência de 4 Hz, significa que o período desse sistema é de 0,25 segundos. Eles são inversamente proporcionais. Beleza, galera? Então essa é uma informação básica que a gente está dando, um resumo de movimento circular, mas é o que você precisa saber sobre esse sistema para passar na sua prova, ok? Gente, esse é o curso Agora Vai.
Agora, no final da aula, tem a listinha de exercício para você aplicar essas equações e resolver alguns probleminhas relacionados ao tipo de movimento. Mas antes de mais nada, não deixe de dar um like que você curtiu o vídeo, se inscrever no canal, espalhe para todos os seus amigos, a campanha mais 10, traga mais 10 amigos para o canal e ajude o nosso canal a crescer ainda mais, beleza? Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de entrar em nossas redes sociais, não deixe de colocar um comentário aí se você está curtindo nossas aulas ou se ficou dúvidas para você. Gente, e ainda mais, olha esse e-mail que está passando aqui, mande um e-mail para mim, neste endereço, dizendo, eu quero receber a apostila, e você vai receber em PDF a nossa apostila das 3 frentes de física, com centenas de exercícios para você resolver em sua casa, beleza? Um grande abraço, galera, e até a próxima aula!